A gente está recebendo aqui é o Yuri Rafael, ele que é cantor. Olha só, nosso convidado especial, pelo óculos que ele está usando, você já deve perceber o que tem a ver esse óculos no nosso assunto, hein, doutor Cícero? Tudo bom, Yuri? Como é que você está? Boa tarde, muito bem, é um prazer estar aqui mais uma vez na TV Cidade Verde, da primeira vez no Vida Saudável. E boa tarde a todos. Seja bem-vindo, né? E esse óculos aqui, muitas pessoas perguntam, né? Yuri, tu sempre anda de óculos, por causa das olheiras. Olheiras, né? Eu tive sempre problema de dormir, né? Um problema com sono desde criança. Começou bem cedo, em dormir tarde, 1h, 2h da manhã. E isso, no decorrer da vida, me tornei músico e sempre me apaixonei pela madrugada. Então eu vivo na madrugada e durmo durante a manhã inteira. Então sempre eu acordo 1h, 12h. E devido a essa falta de sono e a falta de tempo para dormir, quais são os problemas então que você enfrenta aí no dia a dia? Então, depois que eu me tornei adulto, eu engordei, eu sempre fui magro, eu engordei muito com o lance da noite, de comer sempre à noite. Me prejudica muito, doutor, isso no sono. Eu tenho muito pesadelo. E já li que isso pode ser por conta de eu comer na noite antes de dormir, e isso também atrapalha. Aí tive hipertensão, esses problemas que causam isso, né? A saúde, prejudicam a saúde. Então, tenho isso tudo, muita dificuldade. Então, olha só, quantos problemas. Você aí de casa que tem a vida parecida com o Yuri, presta atenção. Doutor Cícero, vamos tentar então ajudar o Yuri, as pessoas que têm a vida parecida com a dele. O que ele pode fazer então a partir de hoje para tentar melhorar aí a vida dele? A gente já falou de vários problemas, né? Obesidade, está aí com problema de hipertensão, não consegue dormir, pesadelos. Quais são as dicas então para ele? Bem, o aconselhável é que ele mantenha essa rotina, que ele mantenha esse ritmo, né? Mas ele pode tratar alguns outros distúrbios do sono que ele possa ter, algum distúrbio respiratório, se ele porventura apresentar ronco, tiver obstrução nasal, se ele tiver algum problema relacionado, algum outro transtorno de movimento de pernas. Então assim, a gente tem que tentar dar uma purificada, uma limpada nesse sono dele e como a atividade profissional dele é à noite, ele tem que tentar seguir essa rotina, essa rotina de sono, de horário de sono, de ritmo circadiano. E aí, infelizmente, ele vai acabar pagando algum preço por isso em determinados momentos. Porque ele vai ter um sono diurno em vez de ter um sono noturno, e o sono diurno dificilmente ele vai ter uma qualidade semelhante ao sono noturno. Noite, né, doutor? Então aí ele tem que tentar evitar de comer à noite, tem que tentar descansar e tentar ter uma quantidade mínima de horas de sono, que aí ele mesmo vai conseguir interpretar pelo corpo dele a demanda mínima para que ele consiga descansar e tentar abordar direitinho, por exemplo, pesadelos. O simples fato dele dormir durante o dia e não à noite não justifica o fato dele ter esse excesso de pesadelos. Então a gente já pode estar tratando, já pode ter algum outro distúrbio que pode estar levando. Como você está com sobrepeso, acaba que isso predispõe a distúrbios respiratórios do sono, ronco, sim, provavelmente apneia, que pode estar na gênese desse pesadelo. Você tem ronco, Yuri? Eu tenho ronco, eu tenho sinusite, um problema seríssimo de sinusite, então a noite para mim é muito complicada. Doutor, ele falou que tem ronco, o senhor também comentou. O que é exatamente o ronco? Qual é a ligação que o ronco tem nesses distúrbios aí? Bem, o ronco é um som que é provocado pela passagem do ar num ambiente, num espaço aéreo que não é satisfatório. O ar ele consegue passar, mas com dificuldade, e ao passar ele vibra as mucosas das vias aéreas superiores e isso leva ao ronco. Em casos extremos, você pode ter uma obstrução completa desse fluxo e ao ter essa obstrução você tem uma coisa que é mais grave, que é a chamada apneia do sono, que é a interrupção completa do fluxo aéreo. Então, nem todo paciente que ronca tem apneia, mas a grande maioria, praticamente 100% dos pacientes que têm apneia do sono, apresentam um ronco. E por que isso é importante? Porque é a principal doença do sono que leva a complicações cardiovasculares. Estima-se que aumenta 8 vezes a possibilidade de qualquer distúrbio cardiovascular, desde hipertensão, AVC, que é o acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, arritmia. Então, hoje em dia, a própria Academia Americana de Medicina do Sono e a própria Academia Americana de Cardiologia consideram como o principal avanço no tratamento das doenças do coração a investigação de apneia do sono.
Doutor, e eu vi que o senhor falou em relação a isso. Há diagnóstico, então, específico para as pessoas que mexem as pernas enquanto dormem? Como é que se elas estivessem chutando algo imaginário, né? O que é isso exatamente? Você tem isso também, Yuri? Não, isso não. Pelo menos que não sabe, né? Você passa a noite inteira tentando dormir. O que é isso, doutor? Bem, o distúrbio do movimento periódico de membros é um distúrbio em que a gente tem uma deficiência de uma substância que chama dopamina e que os pacientes passam a noite com movimentação motora dos membros. Então é como se eles chutassem a noite toda e isso faz com que eles não atinjam as fases mais profundas do sono. E aí eles têm um sono que é não restaurador, eles dormem 6, 8, 10 horas, mas é como se não tivessem dormido, porque eles ficam apenas nas fases mais superficiais do sono. E é uma entidade de diagnóstico fácil, porque a gente tem um aparelho que chama polissonografia, que ele monitora todos os distúrbios do sono, desde a parte neurológica até a parte respiratória, cardíaca, a parte de oxigenação, e a gente tem eletrodos que ficam nas pernas dos pacientes. E aí eles detectam esses movimentos durante a noite e a gente pode abordar isso de uma forma tanto não farmacológica, como com a prática de atividades físicas, como, em alguns casos, com tratamento farmacológico. E está chegando mais perguntas para o senhor. Vamos ver então de quem é. Olha só, gente, não sinto sono à noite e quando vou dormir já é 4 da manhã. Isso afeta a minha saúde? A pergunta é da Rosalice Eloy. Obrigado, Rosalice. E então, não precisa nem ser médico, né, doutor? Afetar, claro, né? A Rosalice, aí a gente teria que perguntar para ela se ela dorme às 4 horas da manhã e ela acorda às 6, 7 horas, ou se ela dorme às 4 horas da manhã e se mantém na cama até meio-dia, 1, 2 horas da tarde. Se ela dormir às 4 e mesmo tendo a possibilidade de permanecer mais tempo na cama, ela acordar às 7, 8 horas da manhã, isso se trata de uma insônia. Se ela dormir às 4 e tiver necessidade de ficar na cama até meio-dia, 1, 2 horas, é um distúrbio do ritmo circadiano, ou seja, o ritmo de sono dela está desviado do ritmo normal. E aí a gente chama isso de atraso de fase e o tratamento é com a famosa melatonina. A gente vai dar melatonina para ela às 10, 11 horas da noite para que a gente sincronize o ritmo circadiano dela e ela consiga, a gente vai apenas sinalizar com a melatonina para o cérebro dela que está na hora do cérebro liberar a melatonina endógena, a melatonina de dentro do corpo. E aí ele vai liberar e aí ela vai conseguir dormir nos horários socialmente aceitáveis. Assim. Olha só, Yuri, vai aí ouvindo, você está aprendendo muita dica bacana, né? O caso da pergunta é bem parecido com o meu, só que o meu, eu tenho um sono muito leve. Eu tenho esse desvio, né, de horário de sono, durmo às 4, 5 da manhã, vou até meio-dia, mas meu sono é leve. Tudo me faz acordar, se uma pessoa entra no meu quarto eu acordo, qualquer situação, e sempre me assusto com questão de pesadelo, que tenho toda noite, então meu sono é bastante incomodado. Incomodável, né? E tá chegando mais perguntas, doutor, vamos ver então de quem é. Olha só, como mudar o hábito de dormir tarde? A pergunta é do José Filho. Dá, doutor, para mudar esse hábito? Dá. Hoje, a principal causa de distúrbios para a deflagração do sono, ou seja, a principal causa que faz com que as pessoas durmam muito tarde é a sociedade 24 horas que a gente vive. É o iPad, o iPhone, o iPod, é o computador, é o Facebook, são as redes sociais, é a televisão. Então, esse excesso de luminosidade faz com que, a gente já explicou isso, a melatonina não seja liberada e o paciente não deflagra o sono no horário correto. Prática de atividades físicas também próximo da hora de dormir podem piorar, tem que ser feitas diariamente, mas em horários pelo menos 3 a 4 horas do horário de dormir. E tentar seguir uma rotina todos os dias de dormir em horas regulares. Doutor, o senhor está dando dicas. Falar nisso então, eu sei que o senhor trouxe aí para o nosso telespectador 10 dicas importantes para quem quer ter uma boa noite de sono. Eu sei que o senhor preparou aí uma pesquisa bacana. Vamos ver então qual é a primeira dica que o senhor trouxe para o nosso telespectador. Atenção, você que quer aprender a dormir bem, não é, doutor? Já que isso é possível, veja só então qual é a primeira dica do doutor Cícero. Olha só. Não consumir café, refrigerante de cola, chás mates e preto, cigarro também. Por que, doutor, rapidamente? A cafeína e a nicotina são substâncias estimulantes. Então, elas ativam o metabolismo, a pessoa fica muito excitada e tem dificuldade para iniciar o sono. Então, a gente limita no máximo 120 miligramas de cafeína por dia, o que corresponde a 3 xicrinhas de cafezinho por dia e a última nunca após as 18 horas. Vamos ver a segunda dica do doutor, então.
Olha só, chegando, fazer um lanche leve pelo menos 1 hora antes de ir dormir. Por que, doutor, que isso é importante? Bem, alimentação, quando a gente está dormindo, a gente tem uma atonia gástrica, ou seja, o movimento do nosso peristaltismo para empurrar o alimento e para empurrar o ácido gástrico para fazer a digestão estão lentificados. Então, toda vez que a gente come, principalmente se a gente come uma comida muito pesada, isso vai facilitar que a gente tenha má digestão e refluxo durante a noite, que é a volta do alimento em direção às vias aéreas superiores. E isso hoje é um dos fatores mais comuns que causam distúrbios do sono. Vamos lá, então. Evitar bebidas alcoólicas. Por quê, doutor? Tem gente que fala que quando bebe faz relaxar. É verdade isso? O álcool ele tem um efeito paradoxal no sono. Quando você ingere bebida alcoólica, você diminui o intervalo que você gasta para dormir. Ele diminui o que a gente chama de latência do sono, porque ele é relaxante. Mas como o metabolismo dele é rápido, quando dá no meio da madrugada, ele fragmenta muito o sono. Então é muito comum quando a gente exagera um pouquinho numa festa, numa balada, alguma coisa, o que acaba acontecendo? A gente dorme 6, 8, 10 horas e acorda ainda cansado, porque é aquele sono fragmentado. A gente acorda 10, 12, 14 vezes por hora. Então vamos ver outra dica que o senhor trouxe. O Yuri está concordando, vamos ver qual é a próxima. Olha só, fazer exercícios físicos até 4 horas antes do sono. Por que é importante? Isso a gente já comentou, né? A atividade física estimula o metabolismo, aumenta a adenosina, estimula o drive para dormir, a vontade de dormir. Mas não pode ser próximo da hora de dormir, porque do mesmo jeito que a cafeína e a nicotina são estimulantes. Vamos ver qual é a próxima dica, então? Olha só, desligar tudo, computadores, TV, videogames, né, celulares, tudo. Por que, doutor? Isso é aquela história da luminosidade e da melatonina, né? A melatonina é o acelerador do sono e a luz é o freio do sono. Se você está exposto a excesso de luminosidade, você vai diminuir a exposição, a liberação de melatonina e, consequentemente, o início do sono e a qualidade do sono. E tem mais dicas para você que quer aprender a dormir? Preste atenção, então, com a próxima. Olha só, esfriar o ambiente onde vai dormir. Temperatura mais baixa, acalma e relaxa o corpo. Exatamente. Principalmente aqui no nosso ambiente, que a gente convive com altas temperaturas, é importante que a gente tenha uma temperatura adequada, não muito fria, mas também não muito alta e de preferência um pouco mais baixa do que a temperatura corporal, que é em torno de 35. Né? 35 e alguma coisa, 36. Então, 36 mais ou menos. Então, essas temperaturas mais baixas, elas diminuem o metabolismo e, consequentemente, diminuem a excitação do corpo. Tem mais dicas? Vamos então ver qual é a próxima? Olha só, ler um livro ou ouvir músicas calmas. Essa questão do ler o livro é um tópico bem interessante. O que eu aconselho aos meus pacientes? Que eles utilizem um abajur, alguma fonte luminosa que fique atrás da cabeça e que ilumine o livro que eles estão lendo, para que a luz não bata diretamente na retina e, consequentemente, vai interferir na liberação da melatonina. Então, ler um livro, é lógico que você não vai ler nada estressante, nem escutar uma música nem muito agitada, estimulante, né? agitada na hora de dormir. Vamos ver então a penúltima dica do doutor, olha só. Qual será, hein, doutor? Livrar-se do estresse e da ansiedade. Nem sempre é fácil, doutor. Então, qual é a dica? A dica é tentar não levar preocupações para a cama. Pacientes que são muito ansiosos, a gente aconselha a ter uma agenda, anotar tudo que tem que fazer no outro dia, tem que pagar a conta de luz, tem que pagar a escola das crianças, tem que resolver isso, resolver aquilo, fazer o supermercado, mas anotar tudo e quando for para a cama, relaxar e tentar esquecer de tudo. Deixa Deixa de lado. Vamos